Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos fazer uma visitinha aqui na cidade de Toronto por alguns dos principais pontos dessa incrível cidade. Passando hoje pela CN Tower e pelo Aquário Ripley's. E aí vamos descobrir alguns sabores que se conectam a esses lugares. E aí nós estamos numa estação do ano um tanto quanto adversa. Tava nevando até agora há pouco, agora tá gelando. Então é uma maluquice. Mas uma cidade planejada, a gente precisa pensar, toda vez que precisamos andar, tem o tal do Path, que é uma cidade dentro da cidade. Acreditem, passagens internas como se fossem ruas, e na rua tem lojinha, na rua tem cabeleireiro. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleireira Leila. Na rua tem um monte de coisa, então nessas passagens internas a gente consegue transitar por determinados pontos sempre que tiver essa plaquinha aqui, Path, é gratuito, né? Então você pode transitar, você pode comer, enfim. E aí a gente chega aos principais pontos. É isso, nos acompanhe em mais um episódio de História no Prato. Vem comigo! Siga meus bons? Bom pessoal, cá estamos diante da CN Tower, look, bem grande, e do Ripley's Aquarium, ou o Aquário Ripley. E aí quando a gente olha para uma estrutura dessa envergadura, parece que está tudo resolvido, que a coisa surgiu e brotou do nada, mas essa estrutura surgiu a partir dos anos 70, uma economia, uma indústria bem estruturada, enfim. Antes de tudo isso acontecer, a gente precisa lembrar os primeiros passos daqueles que tornaram toda essa cidade possível e essa construção realizada. E para isso, antes da história dessas grandes estruturas e dessa cidade, veio o sustento, a base, e por isso história também no prato, os ingredientes. É por isso que a gente vai começar primeiro pela parte da comida, o que nos pode revelar a parte das imigrações, dos grupos que para cá vieram, para a cidade de Toronto, para depois então falar sobre as grandes realizações. É isso, vem com a gente, continuem aí. Nós vamos aqui no Rec Room gravar o último prato, num espaço que já foi administrado pelo Cineplex, uma das maiores companhias administradoras de cinema aqui no Canadá. E aí, para celebrar aqui um espaço de cinema, tem até pipoquinha servida no lugar. E aí a gente tem que imaginar o seguinte: nesse espaço, que eu já mostrei aí algumas cenas, funcionava uma antiga estação de trem, e aqui então funciona agora um restaurante. Daqui a pouco, o último prato para a gente encerrar esse episódio. Fiquem aí. Bom, vamos então ao querido prato. É algo que não nasceu aqui no Canadá, tá bom? Já para avisar. Mas, em se tratando de história no prato, esse prato, tal como outros tantos, não só aqui no território do Canadá, é uma grande herança britânica, o chamado e conhecidíssimo Fish and Chips, tá? Devido à presença de peixinho e batata, um molho à parte. Mas o que nós temos então de história neste prato? Peixe. É basicamente um prato portuário.
um prato de comida, eu diria que rápida, substanciosa, né? Aquela coisa que dá sustância, que a gente fala tanto no Brasil. É peixe branco, então vamos pensar no Brasil uma pescada, é um peixe barato, acessível, de preparo rápido, sem muita espinha, né? A fritura, uma comida energética, então para quem trabalha duro. E a própria batata é a base de qualquer alimentação europeia e também aqui na região, vamos dizer, mais da América do Norte. No Brasil a gente fica não só com a batata, existem outros tubérculos, mas o arroz pegou bastante mais do que a própria mandioca. Então, fish and chips, baratinho, acessível e base também, que pegou aqui no próprio território com proeminência. E aí, se espalhando aqui por todo o território, né, dessas antigas tradições portuária. Toronto é uma capital aqui com região aí bem abastecida de rio, então é um grande símbolo também da cidade, um famoso fish and chips. E aí daqui a pouco eu já vou dar uma provadinha, vocês vão ver aí o veredito, tá bom? Segura um pouco aí. Bom, vamos provar então. Ó, um pedação aqui, huge one. Batatinha. E o molhinho especial. Bom, tudo incrível, a friturinha bem feitinha, o molhinho também, eu acho que ali no limite, muito bom entre o ácido, né, que precisa para dar uma quebrada nessa parte da gordura, da fritura do próprio peixe, e a batatinha também muito bem feitinha, aqui sequinha. É que o tempo às vezes não ajuda porque está muito frio, então a coisa muda muito rápida. Tem uma saladinha aqui também com a parte de repolho, sim, a selga aqui um pouquinho, só fatiadinha assim, mais boa. Tudo muito bem temperado e trazendo essa ideia do vigor, né, da comida, da sustância que tanto é necessária e foi necessária para os trabalhadores da construção de uma incrível cidade. É isso, fique aí. A CN Tower é um dos principais símbolos de Toronto e uma das estruturas mais reconhecidas do Canadá. Inaugurada em 1976, ela foi construída para resolver problemas gerais de comunicação de rádio e televisão causados pelo rápido crescimento da cidade. Com 553 metros de altura, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 30 anos, batendo inúmeros recordes no livro dos próprios recordes, o Guinness. Sua construção exigiu soluções de engenharias até então inéditas, incluindo a aplicação contínua de concreto em um único processo, algo que foi extremamente inusitado para a época. Hoje, além de torre de comunicações, a CN Tower
funciona como mirante e referência urbana, conectando tecnologia, trabalho e identidade da própria cidade. Takes a beating, but I'm on the edge. I'm on the edge of believing. Oh, believing. Follow my sages. No, but I belong. Vista de cima, a cidade de Toronto, pela CN Tower, revela várias camadas. A gente pode observar a cidade portuária, as margens do Lago Ontário, foram então criadas essas camadas pouco a pouco, numa transição que revela a parte muito mais portuária e ferroviária, a parte mais multicultural e pós-industrial. Tal qual um prato do nosso canal, História no Prato, este local nos demonstra a situação de que ingrediente a ingrediente, camada a camada, foram sendo acrescentados para que a beleza final, a constituição final do prato, no caso, a própria cidade, incrível, grandiosa, tal como a torre CN Tower, revelam então essa beleza, essa obra de arte final. Daqui desse ponto de vista, a mais de 440 metros de altura, é como se os contornos que ficam tão delineados quando a gente está lá embaixo, na cidade, acabam virando quase que um desenho abstrato aqui de cima. Então a gente só vê o próprio contorno do Lago Ontário, na região portuária, e aqui a própria cidade, vista a quase 500 metros de altura. E aí, o que era ruído vira silêncio. E aí, a obra de arte praticamente se encerra, porque todas as camadas ao longo de séculos, vistas então na construção da própria cidade, das culturas, revelam uma só história, uma única planície vista do ponto de cima, como se você também fosse o grande artista de uma obra. E é isso que é a grande proposta do nosso canal: trazer histórias mais do que gastronômicas, experiências que revelam vidas, cultura e, claro, história no prato. É isso. Olha só o visu, hein?